as câmeras todas e a gente só balançando, entendeu? Fazer isso aí. Semana que vem vamos testar isso aí. Link da presença, claro, já vou enviar. Atenção, olha o link da presença. Então, valeu. Vamos corrigir as questões sobre invasões estrangeiras. Espero que vocês tenham feito, já tenham mandado. Quem não mandou, aproveita, copia a resposta agora e manda para mim, né? Aí os exercícios das invasões estrangeiras. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Tem que achar só, né? História, aqui, ó, tá aqui, correção comentada. Ah, já estava aberto. Oh, que burro. Então, nós já estamos dividindo aí a tela, né? Aula 45, 46, acho que é isso. 46, 47, sei lá. Invasões estrangeiras. Alguém entrando. Quem está entrando aqui? Aê, a Monique está chegando. Prontinho, tá aí o link da presença para a Monique, para quem não preencheu, obviamente. Invasões estrangeiras. Eu tenho um aberto dele já, não tem? Não. Invasões estrangeiras, tá aí. Primeiro exercício diz o seguinte: vamos aproveitando para revisar a matéria, né? Para ir revendo alguns pontos. Quem tiver dúvida pode perguntar à vontade. Só abre o microfone, porque eu não estou vendo o chat, né? As lutas religiosas na Europa do século XVI. Vamos lembrar as lutas lá? Então nós temos a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, né? Que nem sempre ocorreu aí, então, a implantação do protestantismo de maneira calma, né, de maneira tranquila, tá? Tivemos muitos conflitos. Inclusive, vocês se lembram, lá na França, né, o massacre da noite de São Bartolomeu. E as brigas dos colonos aqui do Rio de Janeiro também, né, os colonos protestantes contra os colonos católicos. Bem, acabaram tendo um de seus episódios na Baía da Guanabara, ó. Então, os conflitos aí, né, entre os próprios colonos e também, né, os conflitos entre os portugueses católicos contra os franceses, em parte protestantes. Assinale a opção que apresenta corretamente esse episódio. Baía da Guanabara, todo mundo sabe, quem não sabe, saiba, é o Rio de Janeiro ali, né? É onde hoje em dia está o Rio de Janeiro. Baía da Guanabara, inclusive, que tem aquela praia de Copacabana, né? Vamos lá. A presença de franceses com a intenção de criar a cidade de Henryville, porque o rei na época era o Henrique, né? Henrique II, tá? E então, inclusive, tivemos a guerra, né, dos três Henriques lá. Então, eles queriam fundar a colônia de Henryville e se estabelecer aí na França Antártica, aqui nas Américas. Não deu certo, depois acabaram criando lá em cima, em São Luís do Maranhão, acabou não dando certo também. Tá? Alternativa A, portanto. Nos primeiros anos do século XVI, então, primeiros anos do século XVI, início do período colonial, né, e período pré-colonial. Período pré-colonial, vocês lembram, vai até 1530, o período lá do pau-brasil e tal, vai até 1530. Daí para frente, começa uma sistemática mais organizada, né, digamos assim, com a fundação de São Vicente em 1532, tá? Depois da fundação de São Vicente em 1532, nós temos a fundação de Salvador em 1549, ao governo central, né, se estabelecendo ali na nossa primeira capital. Bom, nos primeiros anos do século XVI, os portugueses enfrentaram grande concorrência por parte de outras potências, particularmente a França, né, para a posse definitiva do território descoberto por Cabral, em 1500. Tá? Então vamos pondo as datinhas aqui, né, pessoal? Só para fazer aí uma linhazinha do tempo, né? Só para a gente ir pondo as coisas no devido lugar. Sob a presença de europeus não portugueses no Brasil, porque os portugueses eram europeus, né? Durante a primeira metade do século XVI até 1550, é correto afirmar que os franceses questionaram o Tratado de Tordesilhas, que os franceses se envolveram
no comércio de pau-brasil, fazendo, inclusive, alianças com os índios, e acabaram também tentando formar uma colônia lá no Rio de Janeiro, né, dando origem aí à França Antártica, até serem expulsos em 1560. Comandante Villeganon, né? Essa daqui é da União Ibérica, olha que interessante. Vamos lá. Com a União das Coroas, essa aqui já é da aula seguinte, né? A União das Coroas de Portugal e Espanha, ocorreu o início da União Ibérica. Então, são 60 anos de União Ibérica. Vocês se lembram aí a história do rei Dom Sebastião, último rei da dinastia que governava. Professor, tava. Parou tudo, professor. A gente não tá te escutando também. Bom, então é isso que acontece. É que eu não enxergo o chat. Eu tenho que sair da tela. Professor, travou. O professor, você parou falando o último rei de Portugal, alguma coisa assim. Agora eu voltei? Voltou. Ah, então, o último rei de Portugal da dinastia Avis, tá bom? Último rei de Portugal da dinastia Avis. Antes, nós tivemos uma dinastia que foi a dinastia Borgonha, né? Então, são os cavaleiros da dinastia Borgonha que vão fazer, digamos assim, né, a guerra de reconquista para tirar os árabes da Península Ibérica, lá de Portugal, né, a partir do condado portucalense, né? A partir do condado portucalense. Aí depois vem a dinastia, então, a dinastia Borgonha é a dinastia que, vamos dizer, cria Portugal. A dinastia Avis é a dinastia das grandes navegações até Dom Sebastião. E depois tem o período da União Ibérica, que é esse período aí de 1580 a 1640, a União. Eita, por que eu pus esse B aqui? União Ibérica. Professor burro. Ó, pronto, União Ibérica. Essa União Ibérica é aquele momento da história de Portugal em que os portugueses são dominados pelos espanhóis, né? Felipe II, Felipe III e Felipe IV. Até que tem a restauração de Bragança, com Dom João IV, tá? Então é a terceira família portuguesa a comandar Portugal, a família Bragança, que é a família aqui que depois vai ser Dom Pedro I, Dom Pedro II e tal. Bom, então é isso que acontece. 1640 nós temos a volta aí, né, dos portugueses ao comando do país. Durante a União Ibérica, os portugueses tiveram como seus inimigos os holandeses. Por quê? Porque os holandeses eram inimigos dos espanhóis. E os holandeses faziam muitos negócios aqui no Brasil envolvendo o açúcar. Uma vez que a Espanha, por estar em guerra com a Holanda, retirou os holandeses do negócio do açúcar, né, porque você não vai dar dinheiro para o seu inimigo comprar armas contra você, isso seria ilógico, né, os holandeses decidem invadir o Brasil, né, duas vezes. Primeira vez na Bahia, né, os holandeses tomam Salvador, depois são expulsos, e a segunda vez em que eles têm maior sucesso, eles invadem Pernambuco ali e os arredores, tá? Então vamos lá. A Holanda, que enfrentou diversas lutas contra a Espanha, a Guerra dos 80 Anos, né? Exerceu influência direta na colônia portuguesa na América, porque apoderou-se do Nordeste brasileiro, né? Para retomar o controle do açúcar, que era muito lucrativo lá na Europa, né? Muito lucrativo. A parte mais lucrativa do negócio do açúcar estava nas mãos dos holandeses, né? Eles não queriam perder isso. Por isso eles se apoderam aqui de Pernambuco e ficam 24 anos lá em Pernambuco, Alagoas, toda aquela costa do açúcar, tá bom? Bem, essa daqui também é legal, olha que questão bacana. Ó.
quanto que os holandeses, na verdade, dominaram. Ó, esse mapa esse mapa da apostila de vocês, ele traz até São Luís do Maranhão como domínio holandês, né? Embora eles não tivessem se estabelecido lá de fato, tá? Aqui a linha de Tordesilhas, né, que vai perdendo o seu sentido com a União Ibérica, né? Os domínios portugueses, espanhóis agora são um só, e aí isso vai permitir a saída dos bandeirantes aqui de São Paulo em direção ao interior do Brasil, para o centro-oeste, né, em várias direções, tá? E para o sul também, né? Então as bandeiras são importantes, nós vamos estudar ainda. E Salvador, isso aqui é importante perceber, veja como Salvador, sede do governo geral, estava pertinho já da fronteira do domínio holandês, da segunda invasão. Essa flecha indica a primeira invasão, em que eles acabaram isolados, os holandeses, lá por terra, né, em Salvador, e depois por mar, pela jornada dos vassalos, aquela esquadra mandada pelo rei da Espanha, e depois aqui a invasão deles de 30 a 54, né, quando eles se estabelecem no Nordeste de uma forma até mais definitiva, inclusive deixando saudades aí por conta do Maurício de Nassau, né, e as melhorias que ele proporcionou ao Recife. Não deixem de visitar Recife. Muito lindo. Primeira oportunidade que acabar a pandemia, viagem para lá, né, não é tão caro e vale muito a pena. Historicamente, praias lindas, né, vale muito a pena. Recife, capital de Pernambuco. Bom, aí esses caras vão ser expulsos, né? Os holandeses vão ser expulsos pelos brasileiros. Pelos brasileiros. Depois que eles já praticamente foram expulsos, é que Portugal entra no meio da conversa para estabelecer a famosa Paz de Haia, que é o tratado definitivo, né? Vamos dizer assim, de recompra do Nordeste pelos portugueses. Lembra? 63 toneladas de ouro Portugal pagou para os holandeses não virem mais encher o saco aqui no Brasil. E os holandeses levaram toda a tecnologia de produção de cana-de-açúcar para suas ilhas lá da região do Caribe, né, provocando inclusive aqui a crise na produção de açúcar do Brasil, né, que depois foi substituído, né, o açúcar da nossa principal riqueza, foi substituído pelo ouro, né, que foi descoberto pelos bandeirantes aqui na região de Minas Gerais, uma aula que vem vindo por aí, tá bom? Então, as coisas vão se encadeando, né? Você vê a União Ibérica, né? Tudo isso porque Dom Sebastião morreu lutando lá na Batalha de Alcácer Quibir, né? E aí começou a União Ibérica. Tudo isso que ele não queria casar. Pois bem, não adianta querer fugir, gente, que o cara, você vê que confusão danada que deu? Tem que casar, deu uma certa idade, tem que casar. Vamos lá. Os domínios holandeses da colônia portuguesa estenderam-se, então aqui desde o litoral do atual Maranhão até Sergipe, né? Olha, até Sergipe. Então, do Maranhão até aqui embaixo, Sergipe. Bem, para administrá-la foi nomeado Maurício de Nassau e Siegen, da família real dos Orange, né? Lá da Holanda. Orange, né? Você sabe que a cenoura é laranja, a cenoura é cor de cenoura, porque foram os holandeses que modificaram ela para homenagear os reis da Holanda, né? Que são holandeses. Porque na natureza tem cenoura branca, cenoura preta, cenoura de tudo quanto é cor. Aí os holandeses criaram a cenoura laranja para homenagear a família real holandesa, e essa cenoura acabou se propagando pelo mundo, né? Mas nada a ver também nessa minha observação. Bom, que permaneceu no cargo entre 37 e 44, ó, deu para fazer bastante coisa, né? Preocupado em normalizar a rica produção açucareira, Maurício de Nassau conseguiu a colaboração de muitos senhores de engenho, olha lá, portugueses colaborando com os holandeses, concedendo-lhes empréstimos que permitiram o aumento da produtividade. Então, novas variedades de cana-de-açúcar, né? Maior efetividade na utilização da terra. A administração de Nassau destacou-se pelas realizações urbanísticas e culturais lá em Recife. Ó.
saneando e modernizando o Recife. Saneando e modernizando o Recife, que se converteu num centro urbano repleto de notáveis obras arquitetônicas, passando a chamar-se Mauristadt, ou Cidade Maurícia. Que bonito, né? Olha aí, Maurício de Nassau. Tem lá a primeira sinagoga, né? A primeira igreja judaica da América, primeiro templo judaico da América, foi erguido lá em Recife, os judeus que vieram da Holanda. Aí, quando os portugueses voltaram, esses judeus foram embora, né, para uma nova colônia que estava sendo fundada pelos holandeses lá na América do Norte, a colônia de Nova Amsterdã, que hoje em dia chama-se Nova York, quando os holandeses perderam a guerra contra os ingleses, eles perderam também aquela cidade que passou a se chamar Nova York. Inclusive, para se defender, eles chegaram, se defender dos ingleses, né? Os holandeses chegaram a erguer, olha que coisa louca, uma parede, assim, no meio, um muro, né? Uma parede, no meio da rua, né? Por onde viriam os holandeses. Essa rua ficou conhecida como Rua da Parede, Wall Street. Wall Street, grande centro econômico e financeiro mundial, né? Mesmo o termo Yankee, que é usado para se referir aos habitantes de Nova York, né, os Yankees, vem como uma espécie de xingamento, de depreciação do nome holandês Jan, que tinha muito Jan lá, né? Quer dizer, João, né? Aí quando os caras vão falar Joãozinho, tipo Zezinho, Joãozinho, cara meio sem importância, eles falam Yankee. Né? Os ingleses chamavam todos os holandeses, descendentes de holandeses, de Yankees, de Joãozinho. Né? E aí veio, esse termo acabou sendo meio que sinônimo de nova-iorquino, né? Yankee. Ai, ai, quanta coisa, né? Bom, então, a economia colonial portuguesa do Nordeste açucareiro constituiu um dos núcleos fundadores, nada de fundadores, fundamentais do mercado mundial em expansão. Então, vamos ler de novo. A economia colonial portuguesa no Nordeste açucareiro. Então, isso aqui, ó, Nordeste açucareiro. Constituiu um dos núcleos fundamentais do mercado mundial em expansão no século XVI e XVII, porque produzia uma mercadoria muito apreciada, o açúcar, né? As invasões dos holandeses, as invasões dos holandeses, o domínio das regiões produtoras e os investimentos feitos atestam essa importância. Integram esse contexto histórico, entre outros, os seguintes processos. Carmen, a Capitu pegou a garrafa de cloro. Foi ela. Não deixa ela beber o cloro, senão ela vai morrer, tá? Eu acho. Bom, não pode pegar a garrafa de cloro para beber, Capitu. Ah, tá vazia, né? Ainda bem. Então tá. O domínio da Espanha sobre Portugal durante a União Ibérica, verdade. Tá? Então foi quando eles invadiram. As rivalidades entre holandeses e espanhóis na Europa, fruto das lutas de formação do Estado Nacional holandês em território sob domínio da monarquia espanhola. É a Guerra dos 80 anos. Verdade. A continuidade da produção açucareira, caracterizada como uma economia colonial típica, né? Por quê? Porque ela complementava a economia de Portugal, da Europa, produzindo um gênero tropical de alto valor lá, de baixo valor aqui. Voltada para o exterior, né? Exportação, com a função de promover a acumulação primitiva de capital, então dar lucro lá na Europa. Lá na Europa. Então, aqui é verdade. Quarta, o enfraquecimento do controle dos senhores sobre seus escravos, né? Enfraquecimento dos senhores sobre seus escravos, porque muitos senhores de engenho fugiram, né? Fugiram, tá? Propiciou o aparecimento de quilombos, principalmente de Palmares. Até porque os senhores de engenho estavam, digamos assim, preocupados em defender, né, a sua própria pele, a salvar a sua própria pele. E aí os escravos aproveitam e fogem, se juntam lá e formam o quilombo de Palmares, em Alagoas. Por isso, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. E é isso aí.
Muito bem. Então, pessoal, o que se espera agora é que vocês já tenham todos esses resumos feitos, todos esses resumos já tenham sido mandados para mim, eu espero isso, né? Quem não mandou, aproveita, manda o resumo para mim. E que vocês mandem também, aí, quem não mandou ainda, esses exercícios com as afirmativas corretas, né? Os exercícios, isso, quem já mandou, beleza. Mande os exercícios corrigidos para mim, tá bom? Alguma pergunta? Dúvidas? Não? Então, amanhã não, né? Amanhã é sexta, segunda é feriado, terça a gente se encontra para corrigir aquelas lições de geografia que eu estou esperando vocês mandar para mim, tá bom? Isso. Manda para mim. Vai mandando aí. Vão acertando a vida de vocês. Tchau, tchau. Ó, estou sempre à disposição no WhatsApp, tá bom? Até Tchau, mais. pro. Namastê. Tchau, Tchau. professor. I'm feel Tchau, good. pro. Até mais. Tchau, pro. Tchauzinho. Adiós. Bom final de semana prolongado, hein? Ai, não consigo.